Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste ao vosso povo, nos santos Cornélio e Cipriano, pastores dedicados e mártires invencíveis, concedei-nos, por sua intercessão, que, fortalecidos na fé, trabalhemos incansavelmente pela unidade da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é inútil a vossa fé. E nós aparecemos como falsas testemunhas de Deus, porque damos testemunho contra Deus ao afirmar que Ele ressuscitou Jesus Cristo, quando de facto não o ressuscitou. E se é verdade que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. E assim, os que morreram em Cristo também se perderam. Se é só para a vida presente que temos posto em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, com primícias dos que morreram. Palavra do Senhor.
és, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes; Susana e muitas outras, que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, celebramos a memória dos santos mártires São Cornélio e São Cipriano, e ao celebrarmos os mártires, recordamos na nossa fé aqueles nossos irmãos que preferiram perder a vida do que negar a sua fé, porque eles sabiam que não perdiam a vida, mas que a sua vida continuava em Deus, no céu, porque acreditavam firmemente na ressurreição, como nós ouvíamos na primeira leitura. Se não acreditamos na ressurreição dos mortos, a nossa fé é inútil. Assim diz São Paulo. Por isso, irmãos, hoje nos é dito: se não acreditamos que o Senhor ressuscitou dos mortos e não acreditamos na nossa ressurreição, a nossa fé é inútil. Mas, de facto, há muitos cristãos que não acreditam na ressurreição e acham que nós fomos criados para a morte, para o cemitério, para a decomposição, e vivem a vida como se o limite dela fosse a morte. E não passam disto. E são cristãos. Mas, diz Paulo que a fé é inútil se não acreditamos na ressurreição. Porque sabemos que não fomos criados para a morte, fomos criados para a vida e para a vida eterna, e para a vida sem fim, e para a vida que ninguém nos pode tirar, como aconteceu com os santos mártires. Ninguém lhes tirou a vida. Aqueles que os mataram acharam que os tinham feito desaparecer. Mas aqui estamos nós, tantos séculos depois, a lembrá-los na fé, a celebrar o seu exemplo, a celebrar a sua vitória sobre a morte. E é nisto que nós acreditamos. E é isto que anima a nossa vida. E é isto que nós dizemos no credo. O credo termina com a profissão de fé na vida eterna. Creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. E o credo é o resumo daquilo em que nós acreditamos. Por isso, nós devemos fazer um exame de consciência se acreditamos verdadeiramente na ressurreição, ou se somos daqueles que vivem neste mundo querendo aproveitar tudo, porque julgamos nós que não vamos deixar este mundo,
Mas é a coisa mais certa que temos, é deixá-lo, é deixar tudo e partir para junto de Deus. Acreditamos nós na vida que o Senhor tem para nos dar? Acreditamos nós que Ele está vivo e que nos quer dar a todos a vida eterna, a vida sem fim? Peçamos à gloriosa Mãe do Senhor, que está na vida eterna do céu, em corpo e alma, que goza da vida de Deus para sempre, que nos ajude a todos a termos esperança e a caminharmos neste mundo com os olhos postos no céu. Amém. Temos connosco estes nossos irmãos, o Alberto e a Ana Maria, que cumprem as suas bodas de ouro matrimoniais. Bendito seja Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos todos por este casal e por todas as famílias do mundo. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece uma recordação deste dia, que é o símbolo do centenário, que é o coração de Maria. Seja ela para vós o vosso refúgio e o vosso conforto. E agora vamos cantar em ação de graças. Não batemos palmas, mas cantamos em louvor de Deus. Cantamos pelas graças que Ele vos deu. Por isso, cantemos todos. Irmãos e irmãs, o Evangelho resume a vida diária de Jesus. Ir a pé por cidades e aldeias pregando a boa nova, acompanhado pelos 12 e por algumas mulheres que os serviam. Peçamos ao Pai a graça de seguir a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, que tem Jesus como único Senhor,
pelos ministros que lhe são necessários e pelos fiéis que a servem com os seus bens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mulheres cristãs que dão vida às comunidades, pelas jovens que as perfumam de beleza interior e pelas crianças que as enchem com o seu sorriso, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mulheres que creem em Cristo ressuscitado, pelos homens que o anunciam com todo o ardor e pelos que deixaram morrer a fé na ressurreição, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que continuam a viver nos seus pecados, pelos mais pobres e infelizes de todos os homens, e por aqueles que tudo perderam, mesmo a esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas cristãs que cuidam deste santuário com esmero, por aquelas que dão catequese e servem os pobres, e pelas que reanimam a esperança dos que choram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, na vossa infinita sabedoria, destes um lugar tão importante às mulheres, ensinai-nos a olhar para elas como Jesus, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo ao celebrarmos a paixão dos santos mártires e fazei que este divino sacramento, que aos santos Cornélio e Cipriano deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte.
à imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires São Cornélio e São Cipriano, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Cornélio e Cipriano, e todos os santos que na vida, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu nome, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Pela participação nestes mistérios, aumentai em nós, Senhor, o vosso espírito de fortaleza, para que, a exemplo dos santos mártires Cornélio e Cipriano, demos testemunho da verdade do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo dia para todos vós, também um dia muito abençoado para os nossos irmãos que rezaram conosco através da internet. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.